E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, a gente vai mergulhar em uma das histórias mais famosas e impactantes já contadas, a parábola do Bom Samaritano. Mesmo que você já tenha ouvido falar, fica aqui comigo, porque vamos explorar os detalhes e as lições profundas que essa história carrega, e que talvez você nunca tenha percebido. É uma narrativa que atravessa séculos e continua super relevante para os nossos dias. Tudo começa com uma pergunta, uma daquelas perguntas que a gente se faz de vez em quando. Um mestre da lei, um especialista nas escrituras da época, se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta sincera, mas com uma pontinha de desafio, sabe? Ele queria testar Jesus. Jesus, com sua sabedoria infinita, devolve a pergunta: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? O mestre da lei, sendo um expert, responde na lata, citando 2 mandamentos centrais. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Perfeito, né? Jesus concorda e diz: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Simples assim. Mas o mestre da lei não estava satisfeito. Ele queria se justificar, mostrar que estava no caminho certo, talvez delimitar suas responsabilidades. Então, ele faz a pergunta que dá origem à parábola: e quem é o meu próximo? É aqui que a história realmente começa a ficar interessante. Em vez de dar uma resposta direta, teórica, Jesus conta uma história. Imagine a cena. Um homem está viajando de Jerusalém para Jericó. Essa era uma estrada famosa por ser perigosa, cheia de curvas, descidas íngremes e esconderijos perfeitos para ladrões. E o inevitável acontece. O homem é atacado por assaltantes. Eles não apenas roubam tudo o que ele tem, mas também o espancam violentamente e o deixam na beira da estrada, semi-morto. Uma situação terrível, de vulnerabilidade total. Pouco tempo depois, passa por ali um sacerdote. Um sacerdote era uma figura de altíssimo status religioso, alguém que dedicava a vida a servir a Deus no templo. Você esperaria que ele fosse o primeiro a ajudar, certo? Mas não. Ao ver o homem caído, o sacerdote desvia e passa pelo outro lado da estrada. A gente pode especular os motivos. Talvez ele estivesse com pressa para seus deveres no templo. Talvez ele tivesse medo de que o homem já estivesse morto e tocar num corpo o tornaria impuro cerimonialmente, impedindo de realizar seus rituais. Seja qual for o motivo, ele escolheu não se envolver. Logo em seguida, passa um levita. Os levitas eram assistentes dos sacerdotes no templo, também homens dedicados ao serviço religioso. A mesma expectativa de compaixão recai sobre ele. Mas a história ela se repete. O levita vê o homem, se aproxima, olha, mas também decide seguir seu caminho pelo outro lado da estrada. 2 homens religiosos, 2 homens que conheciam a lei de amar o próximo, viram a necessidade e a ignoraram completamente. A essa altura, a audiência de Jesus, composta principalmente por judeus, devia estar pensando: ok, agora vai aparecer um judeu comum, um leigo, e ele vai ser o herói da história. Mas Jesus surpreende a todos. Quem aparece a seguir é um samaritano. E aqui, a gente precisa de um pouco de contexto histórico. Judeus e samaritanos não se davam bem, de jeito nenhum. Havia uma rivalidade histórica, religiosa e cultural profunda entre eles. Eles se consideravam inimigos. Um judeu jamais esperaria algo de bom vindo de um samaritano. Para a audiência da época, o samaritano era o vilão óbvio da história. Mas o que esse samaritano faz? Ao ver o homem caído, a Bíblia diz que ele teve compaixão. Essa palavra é muito forte. Não foi pena. Foi um sentimento visceral, profundo, que o moveu à ação. Ele não pensou 2 vezes. Ele se aproximou, cuidou das feridas do homem, derramando vinho e óleo sobre elas, que eram antissépticos e medicamentos da época. Ele rasgou suas próprias vestes para fazer bandagens. E
não parou por aí. O samaritano colocou o homem ferido em seu próprio animal, de carga menos U, que significa que ele mesmo teve que caminhar o resto do percurso. Ele o levou para uma hospedaria e cuidou dele durante a noite. Imagina o trabalho, a dedicação. Ele não conhecia aquele homem, que muito provavelmente era um judeu, alguém que o desprezaria em circunstâncias normais. No dia seguinte, o samaritano precisava seguir viagem, mas a sua responsabilidade não tinha acabado. Ele pegou 2 moedas de prata, o equivalente a 2 dias de trabalho, deu ao dono da hospedaria e disse: cuide dele, e se você gastar mais, eu lhe pagarei quando voltar. Uau! Ele não só deu ajuda imediata, mas garantiu que o homem ficasse bem, assumindo todos os custos, sem esperar nada em troca. Ele foi além, muito além do que qualquer um esperaria. Depois de contar essa história poderosa, Jesus se vira para o mestre da lei e pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta era óbvia, mas deve ter sido difícil para aquele mestre da lei admitir. Ele não consegue nem dizer a palavra samaritano. Ele responde: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus ele conclui com uma ordem simples e direta que ecoa até hoje: vá e faça o mesmo. Essa parábola vira de cabeça para baixo a pergunta inicial. O mestre da lei perguntou: quem é o meu próximo? Tentando definir limites, criar uma lista de quem ele deveria amar. Mas Jesus muda a perspectiva. A pergunta não é quem é o meu próximo, mas sim de quem eu serei o próximo. O próximo não é alguém que se encaixa na nossa tribo, na nossa religião, na nossa nacionalidade ou no nosso círculo social. O próximo é qualquer pessoa que cruza o nosso caminho e que precisa da nossa ajuda. O amor ao próximo não é um sentimento, é uma ação. É ver a necessidade e agir com compaixão, mesmo que isso nos custe tempo, dinheiro e conforto. O samaritano não perguntou a religião do homem, de onde ele vinha, ou se ele merecia ajuda. Ele simplesmente viu um ser humano em sofrimento e agiu. Ele demonstrou que a verdadeira espiritualidade não está em cumprir rituais ou ter conhecimento teórico da lei, mas em praticar a compaixão e a misericórdia no dia a dia. Essa história nos desafia a olhar ao redor. Quantas vezes passamos pelo outro lado da estrada na nossa vida? Talvez não seja um homem espancado, mas pode ser um colega de trabalho passando por um momento difícil, um vizinho solitário, um amigo que precisa de alguém para ouvir, ou um estranho que precisa de uma gentileza. O bom samaritano nos ensina a superar nossos preconceitos e a enxergar a humanidade em todos. Ele nos mostra que o amor verdadeiro é prático, sacrificial e universal. Não se trata de quem merece nosso amor, mas de como podemos ser um sinal de amor no mundo. Então, da próxima vez que nos perguntarmos sobre nosso propósito ou sobre como viver uma vida significativa, a resposta pode estar nessa simples instrução: vá e faça o mesmo. Seja o próximo de alguém hoje. Espero que essa reflexão tenha tocado o coração de vocês, tanto quanto toca o meu. É uma história que nos convida a sermos pessoas melhores, mais atentas e mais amorosas. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E comente aqui embaixo: qual foi a maior lição que você tirou da história do bom samaritano? Eu vou adorar ler e interagir com vocês. Um grande abraço e até a próxima!